O Presidente da República rende homenagem aos heróis nacionais com destaque para Eduardo Mondlane. Família destaca o sonho de Eduardo Mondlane para o desenvolvimento e bem-estar dos moçambicanos. Alcançado acordo de paz na República Centro-Africana. O Presidente da República reiterou hoje o compromisso de continuar a trabalhar para o desenvolvimento e a paz afetiva no país. Filipe Nyusi falava nas cerimónias centrais do Dia dos Heróis Nacionais, que este ano tiveram como foco os 50 anos da morte de Eduardo Mondlane. 3 de fevereiro e Praça dos Heróis praticamente composta por individualidades singulares que, mais do que celebrar a data, pretendiam recordar os ideais de um homem que deu tudo de si por uma causa de todos, a independência. Quando eram 9 horas, o Presidente da República chegava ao local para dar início à cerimônia oficial do Dia dos Heróis Nacionais. Nyusi depositou a coroa de flores e em seguida dirigiu-se à cripta onde jazem os restos mortais de Mondlane e outros heróis nacionais. A seguir, Filipe Nyusi galardoou algumas individualidades nacionais com destaque para Helder Martins, Jacob Nhambir e João Mongwambi com a Ordem Eduardo Mondlane do 1º grau, a mais alta condecoração no país, e o escritor Ungolano Bakakosa com a Ordem Eduardo Mondlane do 3º grau. No seu discurso de ocasião, Filipe Nyusi realçou que o governo continuará a trabalhar para que Moçambique encontre o caminho do desenvolvimento. Inspirado no espírito da busca incessante de soluções aos obstáculos do progresso, reiteramos a nossa disponibilidade de continuarmos a palmilhar estratégias que potenciam o desenvolvimento de Moçambique, tendo como etapa determinante a conquista da paz efetiva, o garante da prosperidade. Viva a memória inesquecível do arquiteto da Unidade Nacional, Dr. Eduardo Chivambo Mondlane. Viva o herói moçambicano. Viva o povo moçambicano unido do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. E porque as celebrações deste ano estão centradas em Eduardo Mondlane, Nyusi lembrou um pouco do seu legado, destacando que sempre privilegiou o diálogo nas suas abordagens. Durante a sua vida, o Dr. Eduardo Mondlane ensinou-nos a postura de diálogo, que hoje é o nosso principal trunfo rumo à paz efetiva. É desta forma que o Eduardo Mondlane acreditou que uma solução negociada com o regime colonial português poderia garantir um Moçambique independente. Eduardo Mondlane sempre colocou em segundo plano a guerra, que sacrificaria a vida e traria miséria e desgraças, quer para os seus concidadãos como para o inocente povo português. Na cerimônia dos 50 anos sem Mondlane, Filipe Nyusi fez um anúncio especial para todos os veteranos da luta de libertação nacional. Para além de os evocar e valorizar os méritos, a vida e obra, gostaríamos de informar publicamente, e aqui na Praça dos Heróis Nacionais, que tomamos a decisão de honrá-los através de concessão de um distintivo que elucida a sua participação na luta de libertação nacional. Para o efeito, ao longo do presente ano, iremos proceder de forma criteriosa e faseada à condecoração de todos os combatentes, repito, de todos os combatentes de luta de libertação nacional, com a medalha Veterano da Luta de Libertação Nacional, no quadro do sistema de títulos honoríficos e condecorações. No final, houve ainda espaço para que o Presidente da República assistisse a momentos culturais proporcionados por diversos grupos que estiveram presentes naquele local.
A família Monlhan destaca o arquiteto da Unidade Nacional como uma figura humilde e que sempre pensou no bem-estar dos moçambicanos. Destaca ainda que os assassinos de Monlhan mataram um homem, mas não conseguiram eliminar os ideais de Monlhan. Em representação da família, Eduardo Monlhan Júnior, filho mais velho do arquiteto da Unidade Nacional, começou por explicar o sentido de Moçambique para eles. Eu e as minhas irmãs crescemos numa casa em que se escutavam histórias, memórias com afeto. Em todas as conversas durante a nossa infância, havia uma palavra que se repetia todos os dias. Essa palavra era Moçambique. Com o tempo, essa palavra Moçambique tornou-se numa casa que ganhou a dimensão de uma nação inteira. Essa casa está viva. Está viva porque tem raízes antigas e profundas. Uma dessas raízes vivia na nossa infância e falava de Moçambique, como a grande pátria que haveria de nascer. Essa raiz profunda chama-se Eduardo Chivambo Monlhan. Monlhan Júnior disse que os mandantes do assassinato de seu pai achavam que podiam apagar a sua história, mas ao contrário, o doutor não chegou a ver esta nação como que ele tanto sonhou, mas os que o mataram não fizeram bem as contas. Mataram o homem e fizeram crescer o seu ideal. Esse homem deixou de ser apenas um homem, tornou-se símbolo, tornou-se uma bandeira. Essa bandeira está hasteada em todos os recantos da nossa nação. a família Monlhan falou ainda sobre a importância do respeito e da diferença para que Moçambique, tal como sucede noutros quadrantes, não resvale para cenários de violência. Tantas vezes quiseram dividir a grande família moçambicana, esta família que somos todos nós. Tantas vezes quiseram destruir esta casa, que é a casa de todos nós. De todas as vezes, o nome do nosso pai surgiu como uma força, uma âncora, um pilar. De todas as vezes, a figura de Eduardo Monlhan ajudou a unir, ajudou a juntar, ajudou a conciliar. Além de Eduardo Monlhan Júnior, estiveram nas celebrações de 50 anos da morte de Eduardo Monlhan, Chud e Nyeleti Monlhan, filhos do primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique. E as personalidades condecoradas manifestaram satisfação e esperam que este gesto do Estado sirva para inspirar outros moçambicanos a lutar pelo país em cada setor em que se encontram. É um sentimento de grande alegria por ver que os meus méritos foram reconhecidos. Eu já tinha 2 medalhas antes de participação na luta de libertação nacional, que recebi em 1982. Agora, isto significa que ao longo deste tempo, quando há tanta gente que teve comportamentos desviantes, significa que o meu comportamento foi reconhecido como bom. Agora, a segunda consequência disto é um alto sentido de responsabilidade, porque quando nossos méritos são reconhecidos, é preciso termos sentido de responsabilidade para continuarmos no caminho da integridade. Sobretudo é isso que o nosso país está a precisar, é integridade e acabarmos de vez com a corrupção. Receber esta condecoração é alegria por ser uma condecoração que abrange uma pessoa que grande parte da sua vida dedicou às letras, né? E saber que as letras também fazem parte desta grande bandeira social e cultural na edificação dos valores da identidade moçambicana. E isso é gratificante, né? Para uma pessoa que sempre trabalhou nessa área. Uma grande honra. Estou muito satisfeito
e em particular por ter sido objeto de condecoração dos 50 anos do falecimento de Eduardo Mondlane. Para mim essa é uma grande honra. Reconheço os trabalhos que eu fiz desde a fundação da Frelimo em 1962 até hoje. É o reconhecimento que os nossos dirigentes têm pelos meus feitos, por minha dedicação à Casa Pátria. Essa graduação significa testemunho principal da realidade e atividades que se realizou onde eu estava na frente de Tete e onde participei na luta da libertação em Tete também, e ter praticamente participado em muitos combates, muitas ações contra o inimigo, e por outro lado ter também avançado com os outros dirigentes em tantos chefes das operações de DD da província de Tete. Antigos governantes presentes nas cerimônias centrais da celebração do Dia dos Heróis destacaram a vida e a obra do arquiteto da Unidade Nacional e garantem que os seus ideais foram concretizados. Eduardo Mondlane foi capaz de dizer: não, nós podemos romper com isto porque nós somos um povo e nós nos vamos afirmar como um povo. Hoje vencemos, graças em grande parte a este grande homem, Eduardo Chivambu Mondlane. O povo que já assumiu a direção do seu próprio desenvolvimento, de sua própria libertação. Como ele dizia, mesmo que eu desapareça, a luta continua. Quer dizer, continuará porque o povo já assumiu essa própria luta. O povo ele próprio vai dirigir essa luta. Portanto, nós continuamos a ver esse povo a assumir a sua responsabilidade. Portanto, Mondlane está conosco. É um momento alto da nossa história e, como foi dito muito bem aqui pelas mensagens, voltarmos a repensar naqueles valores profundos que o presidente Eduardo Mondlane transmitiu desde o início. O valor do sacrifício, amor ao trabalho, a determinação e persistência em relação aos objetivos. E eu penso que este momento em que nós vivemos no nosso país é precisamente o momento ideal para pensarmos nesta figura, sobretudo para pensarmos nesses valores, de modo a termos o alento necessário para continuarmos a lutar para os nossos objetivos. 50 anos já nos demonstram que efetivamente aquilo que foi o ideal do Mondlane se realizou. Este já é um país, uma nação. Nação é uma coisa que ainda se vai construindo e consolidando, mas cada moçambicano já sente que o ideal do Mondlane foi atingido. Porque o grande ideal era a unidade nacional. E Moçambique continua unido. E a unidade nacional em Moçambique agora não é só uma questão política, é uma questão de qualquer cidadão. Qualquer cidadão se sente moçambicano e procura preservar essa unidade nacional. Portanto, esse ideal foi atingido, nós precisamos de consolidá-lo, e a consolidação não é só uma consolidação política, mas é uma consolidação no coração de cada um de nós. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz ser importante preservar os ideais de Eduardo Mondlane para que o país continue na rota de desenvolvimento. Já o presidente do Conselho Constitucional diz ser importante manter vivo o sonho de Eduardo Mondlane, transmitindo-o às novas gerações. Significa um momento muito importante, um momento em que nós estamos a receber inspiração para aqueles que conseguiram libertar a terra e os homens, para a memória do inesquecível presidente Eduardo Mondlane. Dizia, recebermos inspiração para que possamos continuar com os propósitos de fazermos a paz em Moçambique, com os propósitos de continuarmos a trabalhar para a nossa independência econômica, para que mais moçambicanos possam ter o bem-estar. Essa inspiração, estamos hoje a fazer essa homenagem, mas fundamentalmente a termos essa força para continuarmos os desafios que o país tem neste momento, que é manter a paz e desenvolver o país. Nós todos
Em momentos críticos, devemos chamar o nome do Mondlane como fator de unidade e de coesão nacional. Algumas personalidades políticas presentes nas cerimónias centrais do Dia dos Heróis Moçambicanos consideram que é preciso imortalizar os ideais de Eduardo Mondlane através de ações concretas para as futuras gerações. Mas é preciso entendermos que o fim último deste sacrifício que Mondlane fez não era apenas de conquistarmos a independência, era sim de conquistarmos a independência, mas criar-se o bem-estar para os moçambicanos. Olhando para aquilo que é Moçambique hoje, podemos dizer seguramente que a primeira etapa do sonho de Mondlane, que era de libertar Moçambique do jogo colonial, foi bem cumprida, e a segunda etapa, que era de construção do Moçambique livre de pobreza, também está sendo construída. Um homem de unidade nacional. É o homem que respira, o povo moçambicano respira por ele. Por isso, nós todos, vocês jovens, é preciso primeiro saber de onde que nós viemos, aonde que nós vamos. O destino está nas mãos dos moçambicanos. É um ano muito importante para nós, porque temos que falar e pensar naquilo que é o futuro do país, é reforçar a unidade nacional. É uma responsabilidade para os jovens, porque tem que dar continuidade a esta luta que foi iniciada há 50 anos, há mais de 50 anos. O Moçambique ainda é um país muito jovem, nós, como jovens, temos muito a dar por este país. Entende que os ideais de Mondlane estão vivos nesta altura? Alguns estão vivos, outros não. E é preciso resgatá-los. Como quais? Aonde procurar vocês? Já em Manica, a STV ouviu José Miguel Tambo, antigo combatente que viveu com Eduardo Mondlane, descreve o momento de choque que caracterizou o grupo quando recebeu a notícia da morte do líder. O Dr. Eduardo Mondlane era um homem muito forte, alto, com careca, bem limpinho, até animava nós a assistirmos e vermos a ele, e tinha modo de falar. Ele consolava e encorajava o objetivo de que vamos pegar a arma realmente, ou estamos a pegar a arma, porque os portugueses não quiseram nos entregar a independência livremente. Chocou-me muito porque nós perdemos um pai. Sabe que naquela altura nós dependíamos muito dele, por comando dele na altura. E realmente porque ele convivia conosco todos, não escolhia velho, novo, camaradas, destacamento feminino, tudo. Ele era amigo de nós todos e realmente quando eu recebi essa informação juntamente com os colegas que estavam comigo, sentimos realmente isso doer no coração, porque estávamos a ver que agora, o que fazermos? Perdemos o nosso grande pai. Os objetivos de Mondlane, ou o sonho de Mondlane, foi realizado, que era de libertar o homem e a terra. Muitos dos nossos jovens neste momento que abracem realmente esse ideal do Dr. Eduardo Mondlane, que foi de libertar o homem e a terra. E neste momento que já Moçambique está independente, por sonho dele, nós temos que trabalhar com muita força. Temos que produzir, combatermos a fome. E temos que sempre estarmos juntos à unidade nacional, que ele sempre invocou durante a luta de libertação nacional. Conhece a seguir a história de Eduardo Mondlane, um pastor de gado que sonhava com liberdade e que hoje é recordado como um herói e considerado arquiteto da unidade nacional. Um homem que desafiou a ordem do seu tempo, um homem de causas e ideais próprios, um líder, um pensador. Eduardo Chivambo Mondlane, nascido a 20 de junho de 1920, na pacata zona de Nwajahan, distrito de Manjacás, província de Gaza, Eduardo Mondlane é tido como uma das referências africanas quando se fala da unidade, liberdade e autodeterminação dos povos. Filho de um líder tradicional, Mondlane dedicou parte da sua adolescência à pastorícia. Viveu de perto o sistema opressivo colonial, sendo por isso que procurou, através da escola, entender as atitudes do opressor, como evidenciou nos seus escritos. O meu interesse real no tipo de educação ocidental foi estimulado pela minha mãe, que insistia que eu fosse para a escola para compreender a feitiçaria do homem branco, para assim poder lutar contra ele. A minha mãe dizia isto tantas vezes
que apesar de ela ter morrido quando eu tinha 13 anos, posso ainda ouvir a sua voz, repercutindo nos meus ouvidos. É neste sentido que frequentou o ensino rudimentar na missão presbiteriana suíça, próximo de Manjacase. Depois rumou à África do Sul, onde fez o ensino secundário numa escola pertencente à mesma igreja. Depois de uma passagem pela Universidade de Lisboa, em Portugal, através de uma bolsa oferecida pelos suíços, Mondlane seguiu os estudos nos Estados Unidos da América, onde se doutorou em Sociologia. Graças ao seu empenho e brio, na década de 1950, foi convidado a trabalhar no Departamento da Curadoria das Nações Unidas como investigador dos acontecimentos que levaram à independência dos países africanos. Através dessa experiência, conheceu outros africanos que lutavam pela causa da liberdade dos seus países. Nesse período, foi também convidado a trabalhar para a administração colonial portuguesa. Em contrapartida, Mondlane tentou convencê-los a ceder a independência a Moçambique, um caminho que já estava a ser seguido por outras potências colonizadoras, nomeadamente a Inglaterra e França. Em 1961, a convite da missão suíça, Eduardo Mondlane visitou Moçambique, onde interagiu com vários nacionalistas. Durante a sua visita, sentiu que havia ideais de liberdade em Moçambique, mas que faltava um projeto comum que pudesse guiar o povo à independência. Foi assim que ajudou a fundar a Frelimo, em 1962, na Tanzânia, através da unificação dos movimentos o Dinamo, MANU e o NAMI. No mesmo ano, foi realizado o primeiro congresso da Frelimo, onde, sob liderança de Eduardo Mondlane, decidiu-se o desencadeamento da insurreição geral armada para a libertação do povo moçambicano, um desejo que Mondlane não viu concretizado, pois viria a morrer a 3 de fevereiro de 1969. Até hoje pairam várias versões sobre os mandantes do crime, mas fontes oficiais revelam que Mondlane foi vítima de uma encomenda que continha uma bomba. Nós sabemos as verdades exatas sobre as razões da morte de Eduardo Mondlane. Para a família, a visão e os ideais de Mondlane incomodavam vários regimes e a sua morte interessava a muita gente. As pessoas que se envolveram na morte de Eduardo Mondlane ou não concordavam com o estilo de liderança, mas mais profundamente é preciso dizer que não interessava a alguns regimes a ver o estilo de liderança e as decisões políticas futurísticas que Eduardo Mondlane levava. E como solução decidiram eliminá-lo. Sabemos que houve instituições secretas internacionais, incluindo correntes em Portugal, que não viam de bons olhos a liderança de Eduardo Mondlane e da sua equipa. E quando digo isso, também digo que haviam correntes em Portugal que viam de bons olhos a liderança de Eduardo Mondlane. Como qualquer processo político, e nós, no meio da Guerra Fria, fomos usados. Eduardo Mondlane era um homem a abater. Porque nem todos os moçambicanos têm conhecimento da história de Mondlane, Nhalete, filha mais nova do fundador da Frelimo, defende a rebusca da história do seu pai. O que foi o legado de Eduardo e dos seus camaradas pode ter ficado diluído quando nos concentramos na construção do Estado moçambicano. Se calhar ficou diluído, sim. Eu sinto que há um esforço tremendo que está a acontecer. A Sua Excelência, o Presidente da República, anunciou o ano Eduardo Mondlane e estamos a constatar que há várias iniciativas a nível nacional no sentido de resgatar o que foi o legado de Eduardo Mondlane. Encontra-se lá vários documentos que declarava que não é comunista. Apaixonado pela figura de Eduardo Mondlane, o acadêmico e deputado Silvério Ronguane estudou Mondlane na sua tese de doutoramento. Para ele, há uma tentativa de esconder parte da história e pensamentos do fundador da Frelimo. Em Robert College, há uma coleção inteira na biblioteca do Robert College, em Ohio, só dedicado a Eduardo Mondlane. Mas que aqui em Moçambique não é conhecido. Não é conhecido por quê? Porque quando tu chega nos Estados Unidos, quer consultar aqueles livros,
eles ligam para Moçambique para ver se há uma autorização. E muitas vezes essa autorização não acontece. Para o académico, a situação prende-se ao fato de Eduardo Mondlane ter desde cedo se oposto ao socialismo. O fato de Eduardo Mondlane não ter sido comunista, não é? E em 107 o governo moçambicano declarou-se comunista, então havia sempre um incômodo, não é? Do pensamento de Eduardo Mondlane que não encaixava, não é? Não encaixava com o ideal comunista, não é? Que foi aplicado ao Estado moçambicano. Então, trazer o testemunho de alguém como Eduardo Mondlane, que não, ele até pensava o contrário, é evidente que isto iria muito contra os poderes instalados. Ronguan defende ainda que se Mondlane tivesse continuado na presidência da Frelimo por mais tempo, muitos problemas que enfermam a sociedade hoje teriam sido evitados. E explica-se. Pensamento diferente teria sido muito mais respeitado por Eduardo Mondlane. É muito fácil de perceber que a estrutura econômica colonial não teria sido escangalhada, teria sido, se calhar, reformada, porque há de perceber que muitos problemas que nós temos a nível econômico é que houve, de uma forma deliberada e intencional, a ideia de escangalhar o aparelho colonial com as suas instituições, a estrutura de produção que havia sido instalada. Por seu turno, o filósofo Severino Nguenha diz admirar o fato de Eduardo Mondlane ter deixado mordomias que tinha como funcionário das Nações Unidas e como docente universitário nos Estados Unidos para se entregar a uma causa arriscada. A causa de todos, a causa de Moçambique, levou Eduardo Mondlane a abandonar os privilégios que podia ter e as boas condições de vida e de existência, sacrificar-se até acabar como acabou, assassinado há 50 anos atrás. O segundo elemento que é importante é que chamar alguém como de modelo, de santo, de exemplo a imitar, significa que a causa que ele encarnou foi de tal maneira importante que ultrapassou a dimensão da sua própria pessoa e nós nos identificamos na causa que foi a dele. Então o interesse que nós temos pelo Eduardo Mondlane não é simplesmente pela pessoa dele, mas foi pela causa que ele encarnou. Para Nguenha, a escola tem um grande papel na transmissão dos ideais dos heróis nacionais como forma de dotar os alunos de ferramentas de saber e ser estar em sociedade. A introdução e a mobilização dessas figuras como parte formativa dos nossos jovens, no sentido de pertença a um espaço, a uma história comuns, é importante, mas mais importante ainda é a capacidade de se identificarem com as figuras do passado, enquanto figuras capazes de dar energia e elan para construir alguma coisa em direção ao futuro. É responsabilidade da escola nacionalizar as crianças, nacionalizar no sentido positivo, dar a ideia de pertença a um espaço nacional. Se nós não o fazemos, com garra e discernimento suficiente, é uma falha que temos a fazer e que temos que colmatar e que ocorre remediar. E porque Eduardo Mondlane lutou por Moçambique, o académico defende que a luta de Mondlane deve continuar e justifica-se. Lutar por Moçambique hoje é como, diante da conjuntura que se apresenta, diante da corrupção da política, diante da fragmentação da Frelimo, diante da conjuntura política fragmentária entre partidos sem propostas políticas verdadeiras. Hoje, com a promiscuidade política e a corrupção, como continuar a lutar para Moçambique? Então, Eduardo Mondlane é útil para os jovens, é útil para aqueles que pautam por uma defesa daquilo que é nacional em Moçambique, grupos, famílias, comunidades, etc. Mas talvez o nosso adversário não seja o colonialismo português, o nosso adversário sejam certas práticas que fazem com que a nossa independência, pela qual não só Mondlane e outros lutaram, esteja em perigo. Esta é a história de um pastor de gado, de um religioso, de um estudante, um docente e um combatente que desafiou complexos e tornou-se herói de um povo.
Seguimos com outras notícias. Finalmente foi alcançado um acordo de paz na República Centro-Africana, que está mergulhada em guerra civil desde 2013. A guerra civil na República Centro-Africana parece ter chegado ao fim após este sábado o governo e 14 grupos armados terem chegado a um acordo de paz em Khartoum com a mediação da União Africana. Segundo o executivo da República Centro-Africana, o acordo tem de ser rubricado este domingo. As partes em conflito concordam na criação de um governo inclusivo e na implementação da amnistia para com os supostos responsáveis pelos crimes de guerra. Entretanto, não há ainda garantias que desta vez o acordo de paz seja efetivo, pois desde que a guerra civil iniciou em 2013, 7 acordos de paz foram assinados e posteriormente violados. A guerra neste país africano dividido pelo ódio entre os cristãos e muçulmanos provocou cerca de 1 milhão de deslocados e 2,5 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. O governo de Faustin Archange Touadéra controla apenas 1/5 do território. O resto está sob o domínio dos grupos armados. O presidente da Venezuela promete realizar eleições parlamentares ainda este ano. A oposição, que constitui a maioria parlamentar, rejeitou a decisão no dia em que milhares de pessoas protestaram contra Maduro. A cada dia que passa, há mais divisões no regime de Nicolás Maduro. Este sábado, milhares de venezuelanos encheram as ruas de Caracas em protesto contra o presidente Nicolás Maduro, quem se recusa a deixar o poder perante o desafio de Juan Guaidó, que se autoproclamou novo líder da Venezuela. Maduro continua a gozar do apoio dos líderes dos governos da esquerda e o exército bolivariano. Entretanto, este sábado, o general das Forças Aéreas, Francisco Yanes, emitiu um vídeo polêmico em que afirma que 90% dos soldados venezuelanos estão contra Maduro. De seguida, as forças aéreas condenaram as declarações de Francisco Yanes, tendo-o considerado um grande traidor. Maduro voltou a provocar a oposição, que controla o parlamento, ao ameaçar antecipar eleições legislativas ainda este ano. Guaidó prometeu novas manifestações gerais no dia 12 de fevereiro e pede apoio das forças militares, às quais oferece amnistia em troca. Pelo 10º sábado, os coletes amarelos protestaram contra o regime de Emmanuel Macron. A polícia voltou a repreender violentamente os manifestantes, tendo detido dezenas de coletes amarelos. Mais uma vez reduziu o número dos coletes amarelos nas ruas de França, de 69 mil na semana passada para 58 mil neste 12º sábado de protestos. Entretanto, a violência e a vandalização voltaram a marcar o descontentamento dos coletes amarelos pelas políticas de Macron. Só em Paris, 10.500 coletes amarelos tiveram a manifestar-se, tendo entrado em conflitos violentos com a polícia. O manifesto deste sábado foi também contra a violência policial e contra a decisão do governo, que continua a autorizar a polícia para que use espingardas de balas de borrachas. A polícia deteve dezenas de pessoas. O ministro do Interior mais uma vez elogiou a atuação policial contra os supostos vândalos. Entre os coletes amarelos destaca-se a atuação do luso-descendente Jeremy Rodrigues, que foi ferido um olho e agora processa o Estado francês. Fico por aqui. Acompanhe após o intervalo o espaço de análise com Boaventura Mocibo. Por hora, a previsão do estado do tempo para o dia de amanhã. Na zona sul do país, como temperatura máxima, Maputo 36, 23 de mínima, Xai-Xai 33 de máxima, 23 de mínima, Inhambane 31 de máxima, 25 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira 32 de máxima, 25 de mínima, Quilimane 32 de máxima, 25 de mínima, Chimoio 30 de máxima, 18 de mínima, Tete 36 de máxima, 24 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula 32 de máxima, 23 de mínima, Pemba 29 de máxima, 25 de mínima, Lixinga 23 de máxima, 17 de mínima.
Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a este espaço de comentário aqui no Jornal da Noite, num dia em que, com Tomás Vera Amaro apenas, vamos discutir o mandado de prisão contra o ex-ministro das Finanças, Manuel Chanco. Vamos também falar da abertura do ano judicial e lá mais para o fim, da carta de Samora Machel Júnior ao Presidente da República. Como é óbvio, também não deixaremos de falar do dia 3 de fevereiro, que é o Dia dos Heróis Moçambicanos. Boa noite, Tomás, e seja bem-vindo ao programa 2. Boa noite, boa aventura, obrigado. Muito bem, Tomás, vamos começar com o mandado de prisão contra Manuel Chanco. Como já é de conhecimento público, a Comissão Permanente da Assembleia da República consentiu, foi exatamente assim, a prisão preventiva de Manuel Chanco, a pedido do Tribunal Supremo, que receia a sua fuga e perturbação das investigações relativamente às dívidas ocultas. Só que esta posição da Comissão Permanente, que é baseada no parecer da primeira comissão, levanta vários questionamentos. É sobre isso que vamos discutir. O ponto central é que, se o consentimento ou autorização não significa exatamente levantar imunidade. O outro ponto é a ideia de que não pode haver prisão preventiva para um deputado sem que se tenha quebrado a sua imunidade. No sentido de que, enquanto tiver imunidade, que é o caso de Manuel Chanco, o deputado não pode ser preso. A minha pergunta é exatamente essa: consentimento e imunidade. É a mesma coisa ou estamos perante um caminho jurídico que foi encontrado para se resolver uma determinada situação? Bom, no meu entendimento, o assunto que está aqui em causa chama-se imunidade do deputado. Este é o assunto. E imunidade é um princípio constitucional que bloqueia o deputado de qualquer ação judicial, a menos que se observem duas condições. Uma condição é ele ser surpreendido em flagrante delito e, portanto, a cometer um ato criminalmente tipificado. Isso significa alguém que é surpreendido na pocilga a pegar os leitões pelo dono. Esta é a condição 1. Segunda condição, se for julgado. É aí que se pede que o Parlamento consinta o seu julgamento. Ora, julgamento é um processo, é um ato que ocorre quando alguém é constituído em réu. O debate aqui que se levanta é legítimo. Primeiro porque o senhor deputado Manuel Chanco não foi apanhado em flagrante. Segundo, não é réu para ser julgado. Para todos os efeitos, todo o tema aqui é sobre imunidade, não há outro assunto. Portanto, discutir sobre se se pode consentir mantendo a imunidade não faz qualquer sentido. Porque o consentimento vem na sequência de uma exceção ao princípio da imunidade. Portanto, é uma exceção que foi ali ativada. Aquilo que é estranho ao processo é que a Constituição não menciona casos de prender alguém que seja arguido, não seja falado de delito. E, portanto, é uma lacuna constitucional óbvia que, segundo entendo, o Parlamento tentou preencher a lacuna. Para já porque não compete a um órgão do Parlamento consentir que o réu seja julgado. Compete à plenária da Assembleia da República. Portanto, percebe-se que aqui houve um arranjo que certamente não responde nem à letra, nem no espírito do artigo constitucional que se refere à imunidade. Então, o tema aqui é imunidade, não é outro tema. Não se pode dizer que não é imunidade. Então, o que é? Tomás, duas questões. Ainda vamos para a questão do arranjo, mas imaginemos que, por hipótese, Manuel Chanco é transferido para Moçambique. Sim. Ele pode ser detido, considerando que, para todos os efeitos, ainda goza de imunidade. Eventualmente, o seu advogado pode colocar em cima da mesa que o meu cliente goza de imunidade. Pode ou não ser detido? Boaventura, no meu entender, estamos a falar de uma decisão tomada por órgãos de soberania superiores, Tribunal Supremo, Parlamento, e, portanto, em princípio, esses órgãos devem tomar decisões inquestionáveis. Porém, no meu entendimento,
aos pressupostos de prisão do deputado nos termos constitucionais não estão reunidos. A Constituição é muito clara, apenas em flagrante delito. No meu entender, é muito possível que o deputado Manuel Chang, chegando no aeroporto de Maputo, e as autoridades o prendam, alguém pode defendê-lo, dizer que não foi flagrante delito, que é uma condição que a Constituição prevê. Então, essa hipótese, lendo a Constituição como eu a leio, ressalvo sempre que estou aqui a discutir decisões de órgãos superiores, mas assim como eu a leio, essa condição, essa hipótese não está fechada, porque nos termos estritos constitucionais, o deputado Manuel Chang não pode ser detido nem preso, a não ser flagrante delito, que não é o caso aqui em causa. Muito bem, Tomás falou de questões de arranjo. O que pode explicar este arranjo? Ouvimos a Renamo, que praticamente boicotou a reunião para esta decisão, a dizer que estas movimentações todas do Tribunal Supremo da Assembleia da República têm como objetivo proteger Manuel Chang e garantir a sua transferência para Moçambique. Acha que estes arranjos que foram feitos é para responder a isso? Há um vozear, na nossa opinião moçambicana, que tende a dizer que não, o Sr. Chang tem que ir à América, ser julgado lá, e não em Moçambique. Este vozear, com o qual obviamente não concordo, tem que ser contextualizado. Há um descrédito generalizado na justiça moçambicana. As pessoas desenvolveram um sentimento de descrédito na justiça moçambicana e suspeitam, portanto, que o deputado Chang, uma vez em Moçambique, possa não ser julgado ou possa ser coberto de algumas formalidades. Mas, pessoalmente, penso que devíamos olhar com bons olhos que ele venha a Moçambique. Porque é aqui onde ele cometeu crimes, se é que os cometeu, ainda se pressupõe que é inocente. Mas é aqui onde ele deve ser julgado, porque é aqui onde ele deve revelar o que aconteceu aos moçambicanos, perante os moçambicanos, e é aqui onde aquilo que ele disser poderá informar aos moçambicanos de forma direta. Do outro modo, iremos ouvir segundas versões, até porque na América os tribunais não são abertos à imprensa. Então, eu pessoalmente penso que... Defende a linha de transferência, de julgamento. Independentemente da forma como o Parlamento aborda a questão, o princípio de ele vir a Moçambique, eu alinho com esse princípio, porque é aqui, de facto, onde ele tem que ser ouvido, é aqui onde nós temos que ouvir, como moçambicanos, ele a falar, viva voz no tribunal, porque é isso que as pessoas querem, saber a verdade. Então, eu, nesse aspecto, acho que sim, era melhor que ele viesse a Moçambique. É da ideia de que ele viesse para... Mas há questões relativamente a isso que são levantadas, nomeadamente de que as nossas instituições aqui em Moçambique estão neste momento a andar a reboque daquilo que está acontecendo na África do Sul e nos Estados Unidos, por um lado. O outro elemento é que há 17 arguidos que, pelo menos, não há informação da sua detenção, não foram detidos. Também não há informação sobre o decurso do processo. Mas, relativamente a Manuel Chang, compreende-se que as instituições, quer ao nível do Tribunal Supremo, quer ao nível da Procuradoria-Geral da República, há um avanço muito rápido para tentar o transferir para cá. Estas suspeitas de que, de facto, um julgamento justo e transparente só pode ocorrer fora e não aqui dentro, ele não faz sentido, considerado uma forma como se está a conduzir este processo das dívidas ocultas desde 2015. Sim, se nós formos a ler o processo e o seu ritmo, vamos lembrar que este processo está a ser instruído desde 2015 e, portanto, passam já 4 anos. E as pessoas, ao longo desses anos, foram esperando que houvesse desenvolvimentos. Dia 29 de dezembro, o deputado Chang é detido na África do Sul. A partir dali, o assunto da dívida e dos seus possíveis implicados vem à tona. E a PGR manda carta à África do Sul para que o deputado Chang volte a Moçambique, mas como ele não era aqui procurado legalmente, não havia como fundamentar, preciso depois, então, seguir o expediente do Tribunal Supremo. O fato de todo este expediente ocorrer com tanta intensidade apenas a partir de 29 de dezembro, faz pensar que então é por isso que o querem cá, porque antes não havia nenhuma movimentação. Quer dizer, a lógica das pessoas vai nesse sentido e temos de compreender porque é que de repente há muita movimentação se passaram 4 anos em que praticamente não havia algo de concreto. E mais, bem diz Boaventura, se o argumento de o trazer para Moçambique
de que há o perigo dele fugir. Então pergunta-se, o perigo de fugir não se aplica aos que estão aqui e que estão livres? Então é isso que as pessoas colocam na mesa do debate e, portanto, temos que compreender o contexto, porque não se pode tomar medidas diferentes para a mesma causa. Se o perigo de fuga existe para quem até está detido, então imagine para quem não está detido. É isso que as pessoas perguntam. Eu acho que essa pergunta é legítima. Mas coloca a questão de que, ainda assim, é da ideia de que devia ocorrer a transferência e ser julgado no seu país de origem. Eu penso que sim. Eu penso que os moçambicanos querem isso, querem vê-lo aqui, querem o processo todo aqui em Moçambique, não só dele, como dos outros todos implicados, para que realmente possamos ter uma compreensão física quase do processo e não, uma vez mais, mencionar os jornais do estrangeiro. Porque aí sempre temos informação em segunda mão, e pode ser que muita informação no meio do caminho vá caindo. De resto, já agora no processo, se tem em conta que aquele tido como o principal cabeça do processo, o libanês, vai julgado em Nova Iorque, e se ele é que distribuiu os tais 50 milhões de frangos, e ele vai dizer lá no tribunal, iremos saber, de qualquer modo. De modo que penso que não perderemos nada por causa disso, porque em Nova Iorque deve haver informação completa, se calhar, a partir de quem foi o mestre deste processo todo, que é o senhor libanês que vai a Nova Iorque. Tomás, ainda relativamente a este assunto, vimos hoje a reação do presidente Guebuza quando foi questionado sobre isto, em que respondeu que as dívidas ocultas são um assunto de tribunal e depois abriu uma outra linha de que temos que exaltar a paz. E respondeu com toda a serenidade e tranquilidade. Como é que lê as palavras do presidente Guebuza relativamente a este assunto? Bom, eu penso que no ponto em que o processo se encontra, a resposta do presidente Guebuza só podia ser essa, que neste momento nada mais nos resta a não ser esperar os tribunais, até porque já a PGR nunca tem arguidos. Então não penso que possa haver mais algo que se possa dizer que possa sair do carril em que está o processo, nas mãos da justiça. E, portanto, o que temos nós neste momento é uma ansiedade natural que o processo decorra depressa possível, mas penso que a resposta é a única neste momento possível. Natural. Sim, natural. Muito bem, Tomás, vamos avançar, vamos falar da abertura do ano judicial, que foi marcada sobretudo pela intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menete, que fez uma radiografia, digamos, dura sobre a saúde da justiça. Algumas linhas aqui, disse que a justiça moçambicana caiu num descrédito total por falta de celeridade no processo que investiga as dívidas ocultas. Diz que o tribunal que está a ouvir Chang na África do Sul, que para-se a um tribunal de distrito municipal, mas está a dar uma aula a todo o sistema de justiça no nosso país. Criticou o silêncio das autoridades em relação aos ataques em Cabo Delgado, criticou várias ilegalidades, incluindo esta do recolher obrigatório na Mocemba da Praia, e disse que a justiça é célere nos casos que convém e lenta quando estão em causa interesses do poder, como o caso da investigação das dívidas ocultas. A avaliar por este diagnóstico, Tomás, a saúde da nossa justiça é grave. Qual é o seu ponto de vista relativamente às palavras do bastonário? O diagnóstico é feito por alguém que anda no fórum, é advogado de longo termo no processo, mais do que isso, é bastonário dos advogados. Portanto, é alguém com autoridade e com informação à qual devemos dar crédito. E se ele, que é esta figura, que está no sistema e que conhece o que anda nos tribunais, assim diz, penso que acaba por confirmar aquilo que é a opinião corrente, de que realmente a nossa justiça, nos tempos que correm, anda em situação lastimosa. Há muitas evidências, há muitos casos que levam os cidadãos a sentir que estão deixados sem o chão da justiça. Desde o caso que aqui falamos da libertação do Nini, dizendo-se que ele tem bom comportamento, até a outros casos que foram mediatizados na nossa comunicação social, mas sobretudo a forma lenta, titubeante, duvidosa, insegura, como se tem lidado com o processo das dívidas ilegais. Já falamos disso largamente. E estamos agora surpresos com a energia com que o caso na África do Sul é seguido. E há uma ideia geral de que não temos, o sistema está esgotado.
O sistema está esgotado. No sistema de justiça. Está esgotado, assim como ele está esgotado, precisa de uma profunda reconstituição do sistema. Parece que ele está engasgado, não tem mais saída, ou seja, por mais que se façam algumas reformas aqui e ali, há algo de fundo, sistêmico, que deve ser abordado. Desde a forma de nomeação dos juízes superiores até a relação entre a Procuradoria e os tribunais. Então, há questões de fundo que acho que devem agora ser mexidos de forma resoluta no sistema judicial moçambicano, porque me parece que realmente que neste momento ele está paralisado, ele não tem mais fôlego, não tem mais energia, não tem mais saída, está bloqueado. Essa é a sensação geral que se tem hoje em dia. Muito bem. Tomás, como é que viu as palavras da Procuradora-Geral da República e também do Presidente do Tribunal Supremo, que relativamente ao que disse são as pessoas que têm um papel crucial para resolver muitos dos problemas que foram levantados pelo bastonário? Acha que passaram ao lado dos grandes problemas da justiça ou fizeram um discurso de aproximação para resolver? Eu penso que estas figuras, como pessoas, até podem ter, e creio que têm, ideias geniais. Então, qual deve ser o problema? É o sistema, como disse? Há um sistema onde as pessoas funcionam e que, em algum momento, as engole e elas ficam sem saída. Isso me parece que já foi por mais rebatido em estudos, em pesquisas, investigações, que dizem que o sistema deve ser reposto. Reformar já é pouco. Tem que ser reconstituído de raiz. As pessoas, nós podemos mudar a Procuradoria da República, o Presidente do Tribunal Supremo, mudar todos os dias, ou não, creio que não teremos grandes resultados. Muito bem, Tomás, há uma questão aqui essencial, que esta que tem a ver com o município da Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, que toma a decisão de interditar a circulação durante um horário específico e o que se notou de forma muito simples é que isto viola direitos fundamentais, como a liberdade. A questão, e vimos o comandante-geral da polícia, que também é uma pessoa determinante pelas suas funções neste processo, a vir concordar e a dar força perante uma ilegalidade. É também um problema da justiça e de cumprirmos aquilo que nós próprios nos comprometemos na Constituição. Eu penso que em rigor e em termos objetivos, nos termos em que o comunicado do município de Mocimba da Praia sai, em rigor é um estado de sítio, está declarado. Em termos concretos, estado de sítio. Sem competências para o efeito. Nem de longe. Quando as pessoas não podem sair da cidade ou de algum sítio a partir de uma certa hora da noite, quando não podem apanhar certo tipo de transportes, é um estado de sítio. O estado de sítio é um estado de exceção, é de competência única do Parlamento. Podemos aqui encontrar argumentos de uma situação concreta, específica, mas em rigor constitucional é um estado de sítio. E, convenhamos, não cabe ao município declará-lo. Não cabe, porque este estado de sítio é declarado em situação de emergência real, reconhecida oficialmente. Nós não temos, em Mocimba da Praia, uma situação que o Estado reconheceu que é incontornável, é de segurança em que se perdeu o controle. Não temos essa declaração oficial. E, portanto, o município, no meu entender, não tem competência para declarar o estado de sítio, como me parece que é o caso, em termos materiais, é o caso. Mas há a questão da competência, para a qual o município não tem legitimidade para tomar este tipo de decisão, mas, ao mesmo tempo, isto lança-nos uma situação concreta que está a acontecer em Cabo Delgado. Porque, apesar desta instituição não ter competências, o problema em si, que é a vida das pessoas que estão em causa, o risco de vida das pessoas que estão em causa, ele existe. Não. Então isto denuncia-nos um problema grave que existe na Mocimba da Praia neste momento. Se toma uma decisão extrema como essa, a conclusão é que é porque há uma situação na Mocimba da Praia com níveis incontornáveis ou incontroláveis. Mas eu me pergunto, tivemos aqui um conflito de 16 anos, durante muito tempo houve distritos ocupados militarmente pela Renamo, na Zambésia. Houve distritos ocupados. Nunca houve estado de distrito declarado. Jamais houve tal medida.
E, portanto, estou espantado, porque é que há um samba da praia. Repito, durante a guerra de 16 anos, houve sítios ocupados pela Renamo. Ocupou o sítio distrital e lá ficou durante meses. Na Zambésia, sabe-se muito bem, e na parte de Nampula, mas jamais se colheu o estado do sítio nesses sítios. Então, é preciso que o Estado explique de forma conveniente aos cidadãos o que se passa na praia, que justifique tal situação de excepção. Creio que há motivo para tal, mas esse motivo não foi explicado aos cidadãos para perceberem e acolher a decisão com naturalidade. Bem, Tomás, vamos avançar e vamos falar da carta de Samora Machel Júnior ao Presidente da República, que, na verdade, mais uma vez, Samito volta a colocar em causa a liderança da Frelimo do país e diz aqui algumas linhas interessantes para discutirmos. Diz que a Frelimo atravessa a batalha mais complicada da sua história e que há infiltrados dentro do partido. Lembrou o seu afastamento na corrida para candidato a edil de Maputo. Diz que o povo está a abandonar a Frelimo e critica o envolvimento de figuras importantes da Frelimo nas dívidas ocultas e na própria posição do partido na Assembleia da República relativamente a estas dívidas. Propõe a convocação de uma reunião magna da Frelimo. A minha primeira pergunta, Tomás, é que significado é que esta posição de Samito tem? Que já não é a primeira nem a segunda vez. Há um confronto aberto entre Samora Machel Júnior e a liderança do Partido Frelimo, pelo menos pelo teor dos documentos que são colocados em público. Bom, à primeira vista, quem está conhecendo a cultura política da Frelimo, pode parecer estranho que um quadro do partido, que é do Comitê Central, escreva cartas em vez de colocar os assuntos nos órgãos onde ele tem acesso e possa discuti-las. Conclusão imediata que se pode ter e pode ser precipitada é de que este militante do Partido Frelimo, com lugar no Comitê Central, não tem encontrado espaço nesse órgão para se exprimir e ser ouvido. Que os tais órgãos não têm estado abertos aos militantes para que eles discutam as coisas nos órgãos indivíduos e, portanto, recorra a cartas. Mas, por outro lado, eu ia pensar que pode ser um gesto positivo, mesmo para o Presidente Nyusi. O Presidente Nyusi chegou ao partido em condições muito atípicas, em que não comandava o partido no início, nem sequer membro dos órgãos do Comitê Central, muito menos da Comissão Política, e o processo dele tomar o comando do partido não foi pacífico, nem foi linear, e pode ser que ainda o Presidente Nyusi enfrente alguns obstáculos para tomar a liderança efetiva do partido. E este tipo de mensagens pode lhe ajudar a dizer o seguinte: eu preciso de espaço. Como estão a ver, até militantes fora que dizem que nós estamos a dialogar. Então, pode ser uma oportunidade também, Presidente Nyusi, tomar esta carta como um sinal de que precisamos que me deem mais espaço para eu comandar, porque há sinais até dos meus militantes de que não estamos a abrir o partido. É uma fase histórica da Frelimo muito crítica, de transição de liderança, a liderança que não é do Armado da Liberação Nacional, a liderança jovem, mas também de herança de um partido que já vinha com problemas internos muito sérios desde o Congresso de Muxara, em Campo Delegado. Então, há uma série de questões que acho que não temos tempo agora para abordar, que caracterizam o estado do partido neste momento. Há uma frase que pode ser um clichê, que diz o seguinte: é preciso transformar a crise em oportunidade. Pode ser uma oportunidade para o partido realmente se reconfigurar, se reinventar, porque parece que todo o caminho indica nesse sentido. Muito bem, Tomás, de qualquer forma, este ano 2019 é um ano politicamente decisivo. Há eleições, e há eleições para governadores provinciais, que é a inovação nesta eleição, e ao mesmo tempo o Presidente Nyusi tem grandes dossiês por resolver. As diferenças com a Renamo que ainda não estão concluídas, a questão da economia também, que é preciso encontrar um caminho, e a questão de Cabo Delegado. E tem esta questão do Samito. Qual é o risco de Samora Machel Júnior fora dos órgãos da Frelimo, quer dizer, continuando a fazer este tipo de intervenções de crítica ao Partido Frelimo fora da sua estrutura? Eu queria insistir em não pessoalizar. Talvez dizer que o Samora Machel Júnior é apenas o porta-voz de um sentimento de uma secção do Partido Frelimo. Exato. E ele tem mais coragem de exprimir. Então, eu queria pôr isso como uma questão do partido que deve se reencontrar, deve se reinventar, usando estas cartas como
um indicativo de que algo não está bem entre nós. E, portanto, não vejo Samuel Machel como alguém que, de forma individual, isolada, provoca o partido. Eu acho que ele exprime um sentimento de tendência dentro do partido. Muito obrigado, Tomás Vieira Amaro. O nosso espaço de comentário termina por aqui. Obrigado pela sua disponibilidade. Caro telespectador, também termina agora o Jornal da Noite. Até o próximo domingo.